Em 5 de junho de 2022, o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philip foram assassinados durante uma viagem no Vale do Javari, segunda maior terra indígena do Brasil, no extremo oeste do Amazonas. Eles foram entrevistar indígenas em uma localidade chamada Lago do Javuru e em seguida se deslocaram para a comunidade São Rafael, onde fariam uma reunião com um pescador local. O crime aconteceu no trajeto entre a comunidade e o município de Atalaia do Norte. 2 irmãos foram presos pela Polícia Federal como suspeitos de envolvimento nos desaparecimentos. Dias depois, um deles confessou que havia matado Bruno e Dom e indicou a PF onde havia enterrado os corpos, assim como o local em que afundou a embarcação a qual a dupla de desaparecidos usava. A PF encontrou restos humanos no local e não descartou novas prisões. Contudo, a perícia ainda precisa ser concluída para confirmar se os corpos são de Bruno e Dom. E aí, família, belezinha com vocês? Eu sou André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, vamos contar aí o caso Bruno Pereira e Dom Philip, pelo menos o que se sabe até o momento dessa gravação. Lembrando a todos que temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas, mais ou menos às 8 da noite. E agora sim, vai vendo? Antes de entrarmos no contexto da história, precisamos explicar quem foi Bruno Pereira e quem foi Dom Philip. Bruno da Cunha Araújo Pereira, nascido em Recife no dia 15 de agosto de 1980. Foi um indigenista defensor das causas dos povos nativos brasileiros e servidor de carreira na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Foi considerado um dos maiores especialistas em indígenas isolados ou de recente contato do país. Um exímio conhecedor também do Vale do Javari. Bruno, que começou a estudar jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco em 2000, decidiu deixar o curso 3 anos depois. Trabalhou por um período no Instituto Nacional do Seguro Social no Recife, após conseguir um trabalho de programa ambiental da usina hidrelétrica de Balbina. Bruno foi então para a região do Amazonas. Depois de alguns anos na hidrelétrica de Balbina, Bruno Pereira foi aprovado num concurso da FUNAI e escolheu ir para o Vale do Javari, na terra indígena, a qual tem a maior concentração de indígenas isolados do mundo. Em 2018, Pereira se tornou coordenador geral de índios isolados e de recém-contatados pela FUNAI, quando chefiou a maior expedição para o contato de índios isolados. Em 2019, ele liderou a maior expedição para contato com índios isolados dos últimos 20 anos. Entretanto, depois que entrou o governo Bolsonaro, foi cortado a teta e exonerado do cargo em outubro do mesmo ano. De acordo com entidades indígenas, Bruno era constantemente ameaçado por garimpeiros, madeireiros e também pescadores. Bruno também coordenou um projeto para equipar indígenas visando a defender o seu território, por meio de drones, computadores e treinamento. Bruno Pereira afirmava que os invasores se sentiam mais à vontade em decorrência da permissividade do poder público, tendo então a vigilância passado por um processo de enfraquecimento contínuo. Ou seja, resumindo aqui, ele queria dinheiro para supostamente financiar essa proteção particular, a qual, na ótica dele, as Forças Armadas não poderiam fazer. Apesar de que tem um lado aí muito forte dessas ONGs, a lacração, a falsa ideia de que a Amazônia constantemente está sendo destruída, que tem girafas na Amazônia e essa coisa toda, nós percebemos que eles tinham problemas entre eles. Mas lógico, sempre colocavam a culpa no presidente. Apesar que esse vídeo não é político, mas eu preciso entrar nesses detalhes. Mas vamos prosseguir aqui e explicar quem foi Dom Philip. Dominic Mark Philip, nascido em Merseyside no dia 23 de julho de 1964. Foi um jornalista britânico e trabalhou escrevendo para os jornais o Washington Post, The New York Times e Financial Times. Residia no Brasil desde 2007. Na década de 1990,
Philip cunhou o termo house progressivo, a qual marcou o estilo musical no Reino Unido na época. No ano de 2009, ele publicou um livro intitulado Superstar DJ Where You Go: The Rise and the Fall of the Superstar DJ. Aí você já começa a entender, né? ONG, celebridades, jornalistas, lacradores, tem alguns perfis aí que você já consegue identificar quem é quem. Apesar de uma repercussão negativa que teve na mídia, onde falaram que tudo era culpa do presidente, isso daí acabou mostrando e apontando uma contradição, né? Bom, vocês vão entender um pouquinho melhor. Sabe, as vítimas da sociedade? Aquelas lá que os lacradores e esquerdistas defendem com unhas e dentes? Os narcotraficantes? Em 3 de junho de 2022, Bruno Pereira com Dom Philip chegaram no Lago do Jaburu, uma localidade próxima à base de vigilância da Fundação Nacional do Índio, no rio Ituí, para que o jornalista visitasse o local e fizesse entrevista com indígenas. 2 dias depois, ambos se deslocaram para a comunidade São Rafael, onde fariam uma reunião com um pescador apelidado Churrasco. O objetivo de encontrar era discutir trabalhos conjuntos entre ribeirinhos e indígenas na vigilância do Vale do Javari, um território bastante afetado por invasores e ativistas criminosos. Porém, o morador não se encontrava na comunidade e os dois conversaram com a esposa dele. Bruno e Dom desapareceram quando viajavam entre o rio Itaguaí em direção ao município de Atalaia do Norte. Aí vocês se lembram daqueles 2 camaradas que eu falei logo no início do vídeo que estariam até então como suspeitos do crime? Um deles confessou que realmente teria matado a dupla. E ele também, por sua vez, era ligado ao quê? Justamente ao crime. Ele era um narcotraficante que tinha aí uma pseudo-fachada de pescador. O caso está ainda se desenrolando, pode ser que tenham mais pessoas envolvidas. Atualmente, até o fechar desse vídeo aqui, foram informados que tem 5 suspeitos que possivelmente estão relacionados ao caso. Também o barco que eles afundaram está sendo periciado, né? Estão sendo procurados, melhor dizendo, e depois localizado, periciado, para ver se encontra alguns detalhes. O barco de um dos 2 suspeitos, por incrível que pareça, tinha marcas de sangue. Até o presente momento, não sabemos se se trata de sangue humano. E os corpos que foram encontrados estavam num estado, digamos que muito delicado, pelo fato de que os seus corpos foram cortados e depois queimados para assim serem enterrados. Agora, cá entre nós, não é estranho esse fato de ONGs quererem muito dinheiro? E o que será que motivou essa briga? Será que é o fato da pesca ilegal? Será que era o fato de cortarem madeira? Ou será pelo simples fato de trazerem holofotes para a rota ali do crime organizado, onde traz a droga? Apesar de tudo, a Polícia Federal, até o presente momento, tem aí descartado a ligação com o crime organizado. Mas que é muito estranha essa história, é muito estranha. Bom, e o que se sabe sobre esse caso até o momento é tudo isso que eu acabei de dizer a vocês. Mas e aí, o que vocês acharam desse conteúdo? Comenta aí a sua opinião. E se vocês quiserem saber atualizações desse caso, deixa aí nos comentários. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço e até um próximo caso.